Oi, gente, bora lá para mais uma aula. Continuando o caderno de atividades, página 20. Pontuação emprego do ponto de exclamação. Então, ponto de exclamação usa-se para expressar sentimentos diversos, como admiração, surpresa, dor, alegria, entusiasmo, raiva. Pode ainda expressar outras sensações, como o medo ou o espanto. Atividades. O texto a seguir apresenta a reação de um leitor ao se deparar com a revista Mundo Estranho. Leia-o e resolva as questões propostas. Carta do leitor. Em fevereiro do ano passado, estava em uma viagem com a família em Goiânia, quando entrei em uma loja e fui passear no setor das revistas. Foi lá que vi minha primeira ME e amei. De repente chegou um fiscal e disse que eu teria que comprar a revista, pois não podia folhear. Comprei na mesma hora e no mês seguinte virei assinante fiel. 1. O texto que você acabou de ler é. Então você vai escolher uma das alternativas aqui na 1. 2. A carta do leitor geralmente é publicada. Aonde é geralmente publicada uma carta do leitor? Também escolha a alternativa. 3. Por qual meio de comunicação essa carta foi enviada? Então, só a marcar também a alternativa na 3. 4. Releia o trecho do texto. Em fevereiro do ano passado, estava em uma viagem com a família em Goiânia, quando entrei em uma loja e fui passear no setor das revistas. Foi lá que vi minha primeira ME e amei. Nesse trecho, que frase demonstra admiração? Então, nesse trechinho aqui, qual que é a frase que demonstra admiração por algo? Você vai colocar aqui. Que pontuação foi utilizada para indicar esse sentimento? Então, qual foi a pontuação usada? 5. Relacione os itens às frases correspondentes. Então, você vai colocar a letra A, B, C e D aqui, ó, desse lado. Como que vai ficar a sequência aqui? Só assimilar. Relacionar os itens. 6. No final do texto, há um outro trecho em que foi utilizado o ponto de exclamação. Releia. Comprei na mesma hora e me tornei assinante fiel. Nesse caso, pode-se afirmar que o ponto de exclamação foi utilizado para expressar? Só escolher a alternativa aqui também. Vamos lá para a próxima. Ortografia, verbos terminados em isar e izar. Lembra que a gente viu os exercícios lá na apostila? Então aqui é só uma revisão. Ortografia. Izar, com S. Usa-se quando a palavra primitiva tem S na última sílaba. Exemplo, liso, alisar, pesquisa, pesquisar, piso, pisar, aviso, avisar, análise, analisar. Izar com Z. Usa-se quando a palavra primitiva com não tem S na última sílaba. Exemplos, hospital, hospitalizar, canal, canalizar, eterno, eternizar, útil, utilizar, visual, visualizar. Exceções, catequese, ó, com S, catequizar é com Z, síntese, S, sintetizar, Z. Atividades. Complete os espaços com isar ou izar, então com S ou com Z. Então, legal, vai ficar legalizar, é com S ou com Z? Mesma coisa aqui, catal, é o que? Se eu completar com ISAZ ou IZAR, como é que vai ficar a palavra? Só completar. Então, isso daqui é izar com S ou com Z. 2. Forme verbos a partir das palavras a seguir. Então, energia. Que outro verbo eu posso elaborar aqui? Se eu fosse completar com izar, ficaria com S ou com Z? Energia, energizar, por exemplo. E assim por diante, os outros. 3. No grupo de palavras a seguir, 4 delas estão grafadas incorretamente. Reescreva essas palavras corrigindo-as. Então, tem algumas palavrinhas aqui nesse quadrinho que está errada. Qual que está errada? Aí você vai reescrevê-la aqui de forma correta. 4. Leia as frases a seguir, observe as palavras destacadas e explique a regra
para que ela seja terminada com izar ou izar, com S ou com Z. Então, quando que eu uso izar? Com S, e quando que eu uso izar? Com Z. Então, aqui, vamos improvisar uma ferramenta para arrumar temporariamente o defeito do barco. Ela é escrita com, olha aqui está com izar, com S. Por que ela é escrita com izar? Volta lá na primeira página e veja a explicação e você pode usar aqui como resposta. Aqui, fiquei apreensivo quando não consegui localizar meu próximo destino. Então, dá uma olhada, é com Z. Dá uma olhada na primeira página e veja o porquê, quando que eu uso o Z. E coloque aqui a resposta. 5. Substitua nas frases o trecho em destaque por um só verbo de sentido equivalente. Lembre-se de observar o emprego das terminações izar e izar. Veja o exemplo. Mal tive tempo de fazer uma análise do que se passou e o mundo deu novamente uma volta completa, tão rápida que nem cheguei a sair do lugar. Mal tive tempo de analisar o que se passou e o mundo deu novamente uma volta completa, tão rápida que nem cheguei a sair do lugar. É melhor você dar o aviso para todas as equipes. Então, olha lá, substitua as frases, o trecho em destaque, os trechos em destaque, por um só verbo de sentido equivalente. Lembre-se de observar o emprego das terminações, izar e izar. Então, olha lá, fazer uma análise e analisar tem o mesmo sentido. É o mesmo que vocês vão fazer aqui, Então, dar um aviso é o mesmo que o quê? É melhor você, termina com izar. O que eu faço aqui? Substitua o dar o aviso e substitua dar prioridade. Na frase, colocando uma única palavra, que é um adjetivo. Mesma coisa aqui, o desembargador concedeu liminar proibindo a reprise da novela. Como é que vai ficar? Só substituir. Em vez de ter duas palavrinhas, que é uma locução, você vai colocar um adjetivo no lugar. Ou um verbo, no caso, A reprise. Dar agilidade. Então, só tirar esse termo, essas duas palavrinhas, e colocar uma só que tem o mesmo sentido. Igual o que aconteceu aqui, Fazer uma análise. Analisar. 6. Marque a alternativa que apresenta pelo menos um equívoco ortográfico. Equívoco é algo de errado. Então, você vai escolher qual que está errada e vai marcar a alternativa. Só tem uma errada aí. Uma alternativa que você pode marcar, aliás. 7. Assinale a alternativa que apresenta a palavra incorreta na passagem de substantivos para verbos. Então, qual que está errada quando a gente fez a mudança? Quando eu mudei de substantivo para verbo. Você vai escolher também a alternativa que está escrito errado. 8. Escreva os verbos correspondentes aos substantivos. Então, como é que vai ficar aqui? Mesma coisa que se você fosse colocar izar no final. Categoria. Categorizar, por exemplo. Improviso, como é que fica? Então, só mudar o final, com izar ou izar, com S ou com Z. Transformando essas palavrinhas. 9. Escreva os verbos correspondentes aos adjetivos. Então, escreva verbos correspondentes aos adjetivos. Então, poético, como é que fica essa palavra? Mesma coisa, vai terminar com izar com Z ou izar com S. Então, poético. Poetizar, por exemplo. Simpático, como é que fica? Só fazer isso. Até a G. 10. Complete as lacunas com as palavras do quadro. Então, você vai usar generalizar, fossilizar, descarbonizar, modernizar, civilizar e focalizar. Então, cada um desses trechinhos aqui vai uma palavrinha dessa. Só você ler e completar. Veja qual que se encaixa adequadamente aí, tá bom? E a gente continua na próxima aula, na próxima gravação, nos demais exercícios, tá bom? Então, tchau e até a próxima!